como continuar mesmo quando tudo está dando errado. E eu acredito que esse seja um dos grandes desafios que todos nós, em algum momento, enfrentamos na nossa jornada. Porque nós planejamos, definimos uma meta, colocamos energia, esforço, tempo, recursos, e mesmo assim, em alguns momentos, não dá certo. E aí vem aquela frustração, o desânimo, e aí surge a dúvida: será que eu continuo ou eu desisto? E eu quero trazer aqui, ao longo desse vídeo, um alerta do que você não deveria de fazer nessas situações. Quero destacar aqui também uma habilidade que vai te ajudar a continuar e também um ponto de observação que vai te ajudar nesse processo. Porque se você sempre opta por desistir, infelizmente você está ali sempre recomeçando, você nunca consegue alcançar um objetivo, uma meta. E já aconteceu comigo, de eu desistir de algo, e aí os anos passaram e chegou um momento que eu fiquei pensando: e se eu tivesse continuado? E se eu tivesse insistido um pouco mais? Bate aquele arrependimento, talvez eu desisti cedo demais. Ou então você pensa, como seria a sua vida se você não tivesse desistido naquele ponto? E essa parte é difícil de lidar quando bate o arrependimento por conta da desistência. Porque se você fez tudo o que podia, inclusive eu assisti uma reportagem essa última semana em que uma atleta ela falava que ela tinha feito tudo que ela podia nos treinos, ela tinha dado o seu melhor ali nos treinos, nas Olimpíadas, então ela sabia que se o resultado não chegasse, não era porque ela não tinha se esforçado o suficiente. E essa frase me marcou bastante. Eu fiz tudo o que eu podia. E é sobre isso que nós vamos refletir e aprofundar aqui ao longo desse vídeo. Como não desistir? Como continuar quando o plano dá errado? E antes de seguir, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e eu sou especialista em produtividade e procrastinação. Então nós falamos sobre esse assunto aqui nesse canal. Se você gosta de assuntos relacionados a isso, já aproveita, segue aqui se ainda não é inscrito. E eu tenho também um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho mais materiais exclusivos, aulas. E eu quero te convidar para participar desse grupo e aproveitar tudo que eu compartilho por lá. O link do grupo está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Mas agora aqui, bora para o nosso vídeo, que na verdade isso aqui tá mais para um conteúdo de aula. Então pega aí papel e caneta para anotar, para você não esquecer esses 3 pontos principais que eu vou passar aqui para vocês. E eu já vou começar aqui falando sobre o alerta. Quando as coisas não dão certo, quando algo que eu planejei, que eu coloquei como uma meta, eu vou lá, faço, me esforço, mas mesmo assim, em algumas situações, as coisas não dão certo. Elas não acontecem conforme você gostaria, conforme você imaginou, mesmo você ali se esforçando, se dedicando todos os dias. Em algumas situações isso acontece. E aí uma coisa que não adianta fazer nessas situações é a reclamação. Porque quanto mais você reclama que as coisas não estão dando certo, que não está acontecendo como você gostaria, mais você só enxerga o problema. É como se o seu foco ele só ficasse ali focado naquela falha, no que está dando errado. E quando você só foca no problema, não é que você vai simplesmente ignorar completamente o problema, mas o grande problema é focar somente no que não está dando certo. Porque aí bate aquele desânimo, a desmotivação. Aliás, pensa um pouquinho aí em alguma situação que aconteceu na sua vida que não deu certo e você reclamou. Essa reclamação te ajudou em algo? Me conta aqui nos comentários, porque eu tenho quase certeza que ela não ajudou em nada. Eu sei que não é fácil nessas situações, porque eu me incluo nisso também. Não reclamar quando algo não está dando certo. É difícil.
É a primeira tendência, a primeira coisa que a gente quer fazer nessa situação é sair reclamando, com aquela ideia negativa, imaginando ali as piores hipóteses, ou então se colocando ali num lugar de vítima, de coitadinha. Só que isso só acaba se conectando ainda mais com esses sentimentos de desânimo, de desmotivação, e aí fica cada vez mais difícil. Como que você vai continuar se você está desmotivado? É muito difícil a gente avançar quando estamos desmotivados. Quando bate esse desânimo, é muito mais difícil a gente continuar. Porque a reclamação, ela acaba te levando à paralisação. Ela intensifica o seu medo de que na próxima tentativa novamente não vai dar certo. Porque você só está ali sofocando, só olhando para o que não está dando certo. E aí entra a habilidade que eu quero destacar aqui para vocês nesse vídeo, que eu demorei muito tempo para entender essa habilidade, para perceber, principalmente num primeiro momento, porque antes de entender a gente tem que perceber, saber da existência dessa habilidade. E eu demorei anos para ver isso. Mesmo tendo lido sobre ela, eu não tinha entendido a complexidade e o poder que ela tem para transformar a nossa vida, os nossos pensamentos e nos levar numa direção completamente diferente. A habilidade que eu quero destacar aqui, que é essencial para você não desistir no meio do caminho, para você realmente conseguir continuar avançando, é o questionamento. É você se questionar, é olhar para aquela situação e buscar entender o que aconteceu. É você questionar as decisões, as atitudes que você tomou diante daquilo, os pensamentos, até mesmo a sua própria reclamação, que eu falei que era um alerta, né? O quanto que ela atrapalha a gente continuar. Você questionar a própria reclamação do porquê você está reclamando tanto diante daquela situação. Porque quando ocorre o questionamento sobre algo, a gente tem a possibilidade de entender padrões de comportamentos, crenças limitantes, medos que podem estar te paralisando e impedindo de alcançar o seu objetivo. Essa última semana, através desse questionamento, eu identifiquei alguns padrões que eu preciso ainda trabalhar. Só que se você não questiona, você não consegue ter essa percepção. E você só consegue mudar e evoluir a partir do ponto em que você começou a identificar algo. Opa, isso aqui não está legal? Olha só, essa atitude não está interessante, esse comportamento aqui não está me ajudando, essa crença aqui está me atrapalhando de avançar e chegar naquele objetivo que você definiu para a sua vida. E a partir do questionamento, eu quero destacar aqui 2 pontos para questionarmos. O primeiro deles é: que lição essa situação pode estar me ensinando? Ou então, o que eu posso aprender com isso que acabou de acontecer? É buscar olhar, entender o que estava ocorrendo ali, o motivo que levou ao fracasso, o motivo que levou a não dar certo o seu plano. E quando você busca aprender ali com aquela situação que não deu certo, você está desenvolvendo a mentalidade de crescimento, que é uma das mentalidades que a autora do livro Mindset, ela fala da mentalidade de crescimento, que é aquela mentalidade que você busca aprender com a situação para estar evoluindo, crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E ela também fala da mentalidade fixa, que é aquela pessoa que segue ali sempre fazendo as mesmas coisas, ela não busca aprender com o que está acontecendo, ela não busca uma evolução. Porque a quem desenvolve a mentalidade de crescimento, e principalmente através do questionamento, começa a buscar alternativas, a entender a situação de diferentes perspectivas. Porque quando você fica fixo só numa perspectiva, você só enxerga um ponto. Agora, quando você busca diferentes ângulos, entender aquela situação, aí você começa a ampliar o seu
o seu olhar, a sua percepção sobre tudo aquilo que aconteceu. Porque se você não está buscando aprender, enxergar de diferentes pontos, você não está evoluindo. Você continua ali repetindo os mesmos erros. Então, mesmo que você vai para uma próxima tentativa para alcançar o seu objetivo, você acaba realizando as mesmas coisas da mesma forma, do mesmo jeito. E aí o resultado é o mesmo. Se você sempre está fazendo do mesmo jeito, o resultado, obviamente, vai ser o mesmo. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa um like aqui no vídeo, que aí você já aproveita também para apoiar e a gente continuar aqui trazendo conteúdos para vocês. E aí, quando você busca olhar de diferentes aspectos, né? Vamos imaginar aqui uma situação que você está sempre adiando as suas tarefas. Eu vejo que isso é algo muito comum. Inclusive, eu, às vezes, acabo me pegando nessa situação, se eu não estou muito atenta, porque é uma tendência natural do ser humano deixar para depois, enrolar. Ai, de tarde eu resolvo, amanhã eu vejo, só que o amanhã já vira a semana seguinte. E aí, quando você olha para esse tipo de comportamento de sempre estar adiando, que lição você pode aprender com essa situação? O que isso pode estar te ensinando? Se você parar para analisar, ficar sempre adiando as suas tarefas, faz com que os seus sonhos se atrasam. Seus sonhos vão sendo adiados. Você está cada vez mais distante daquilo que você quer alcançar, porque você não faz o que é necessário. Você fica naquela enrolação de sempre, depois eu faço, depois eu vejo. Então, essa atitude de adiar as tarefas no dia a dia não é uma boa atitude, porque ela te afasta daquilo que você quer alcançar, ao invés de estar te aproximando. E essa questão de olhar para a situação e aprender com ela é um dos pontos que eu destaco lá no meu treinamento, Guia da Rotina Produtiva. Porque a nossa semana, ela sempre vai acontecer imprevistos, vai surgir demandas, então é muito difícil ter uma semana que sai exatamente conforme o planejado. A tendência é sempre acontecer alguma coisa ali no meio da semana e tirar ela um pouco dos trilhos. E aí, fazendo essa reflexão no meu treinamento, a gente consegue aprender para conseguir, sabe o quê? Melhorar para a próxima semana. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo, que nós podemos questionar. É como que eu posso estar melhorando a partir do que eu aprendi? O que eu posso ajustar para que na próxima tentativa eu consiga chegar mais próximo do meu objetivo? Que atitudes, que ações eu preciso tomar, que decisões, o que eu vou fazer a partir disso que eu percebi aqui nesse momento, que eu busquei enxergar de diferentes ângulos? Quais que são as possíveis soluções para mim atingir o meu objetivo? Porque a partir do momento que a gente identifica ali alternativas para estar realizando, a gente consegue continuar, mas não da mesma forma, repetindo os mesmos erros. Mas eu consigo continuar com uma nova abordagem, realizando as coisas de uma nova forma, para conseguir ter um resultado lá no final diferente. Para mim realmente avançar e chegar mais perto daquilo que eu quero conquistar. Então, se um dos problemas identificados é ficar adiando as tarefas que te afastam dos seus sonhos, é identificar o que está te levando a ficar adiando as suas tarefas. Quais são as desculpas que você está dando nesses momentos? Quais são as distrações que não estão te deixando focar ali naquilo que você precisa estar fazendo no seu dia a dia? E algo que eu tenho visto muito com as minhas mentoradas é a questão do celular, das redes sociais. Vira e mexe, elas vêm assim: ai, Cris, essa semana eu não fiz a tarefa, porque eu fiquei vendo muitos vídeos, aí não deu tempo. Eu passei muito tempo ali olhando coisas aleatórias, não deu para fazer. Ah, eu não estudei na quarta-feira porque eu estava jogando o joguinho.
é sempre nesse sentido. É uma tendência desse mundo que nós estamos vivendo hoje a passar tempo no telefone, no celular, nas redes sociais e não realizar aquilo que era necessário, aquilo que te aproximaria dos seus sonhos. Só que identificando isso, aí entra um ponto. O que eu posso fazer diante disso? Quais são as alternativas para resolver essa questão? Talvez uma delas aí, que eu vou dar aqui já de sugestão, caso você esteja enfrentando esse tipo de situação, é desativar notificações ou então utilizar um bloqueador para você não passar muito tempo nas redes sociais, algo ali que marca o tempo que você está utilizando. Então são possibilidades. E esse é algo que eu me aprofundo muito dentro do meu treinamento, essa questão de buscar alternativas para o seu problema, para aquilo que está dificultando a sua ação no dia a dia, que está dificultando ali aquilo que você precisa fazer e que é importante para a sua vida, que vai te aproximar dos seus sonhos. Quando a gente constrói uma rotina, a gente precisa olhar sim para esses pontos, para aquilo que nos distrai no nosso dia a dia, aquilo que nos tira o foco. E eu quero te convidar aqui também para conhecer mais do meu treinamento e realmente construir uma rotina produtiva em que você consegue dar conta das suas demandas, mas ao mesmo tempo sem se sobrecarregar, sem chegar lá no final do dia se sentindo exausta, cansada. Então clica aí no link que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário e confere lá mais informações sobre o meu treinamento e como ele pode te ajudar a realmente se aproximar dos seus sonhos. E um ponto aqui que eu quero colocar de observação para vocês é que nós também precisamos, em algumas situações, dar uma pausa. E a pausa, ela é completamente diferente de você desistir. Às vezes você está ali tentando alcançar um objetivo, se dedicando, se esforçando, mas não está conseguindo alcançar. As coisas dão errado uma vez, duas vezes. Chega um momento que a gente precisa dar uma pausa, respirar, dar uma descansada. Às vezes é por algumas horas, às vezes é por alguns dias, dependendo do seu objetivo, do tamanho dele. Espairecer a sua mente, pensar em outras coisas e depois você volta para o seu objetivo. Faz esses questionamentos que eu trouxe aqui para vocês. Pensa sobre eles, o que você pode aprender com tudo que aconteceu até aqui e como que você pode melhorar, fazer ajustes para continuar avançando. E aí você volta com mais força, com mais disposição, com mais energia. Porque a verdade é, se você quer continuar e avançando na direção dos seus objetivos, não adianta ficar reclamando sobre o leite derramado. Já tinha esse ditado antigamente, eu acho que é muito válido. Se deu errado, ok. Agora é questionar, é entender o que você pode fazer a partir desse ponto. O que você pode fazer de diferente? Quais que são as alternativas para que na próxima tentativa você se aproxime um pouco mais do seu objetivo? Porque se você ficar aí sempre desistindo do que você quer alcançar, você vai estar num eterno recomeço, e nunca está ali de fato construindo ou se aproximando de algum objetivo. Você está sempre deixando pela metade. Eu quero saber aqui agora qual a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui também um vídeo sobre 10 hábitos que você pode realizar em 10 minutos, mas que vão mudar completamente a sua vida. São hábitos fáceis que qualquer pessoa consegue aplicar, mas que fazem uma diferença enorme. Então clica aí, segue assistindo. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo para abençoar a vida dele. E também, se não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo.